11, Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Mateus capítulo 11, versículo 25. Vemos em Salmos que a Bíblia diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Agora Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26 e 27. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos, os segredos das parábolas. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, Ele fará saber a sua aliança. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós lemos esses dois textos da sua santa palavra, um dos Salmos e um do Evangelho de Mateus, os dois que tratam do mesmo assunto, a intimidade, o segredo, a profundidade do conhecimento do Senhor. Oh, Deus, que nesse culto nós possamos nos aprofundar em teus mistérios, em tua vontade, em tua palavra, em conhecimento, em sede e fome de Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. O segredo. Segredo é algo que não é nos lícito saber. Ou o segredo é algo que poucos sabem. Segredo é algo que pouquíssimas pessoas têm acesso. Talvez eu tenha um segredo, o pastor tem outro segredo, o irmão tem outro segredo. Talvez ninguém sabe, nem um homem da terra, nem família, mas o Deus do céu sabe. Todos têm segredos. Sansão tinha um segredo. E nesse segredo estava a sua força, o seu voto com Deus. E quando ele revela isso a Dalila, ela o engana e ele perde a sua força e é cativo pelos filisteus. Deus também tem segredos. Está na Bíblia. Deus também tem mistérios. Algo que a mente humana não compreende. Algo que está oculto. O próprio livro do Apocalipse era o segredo. Apocalipse significa revelação. Ou seja, a revelação estava atrás dessa cortina. E de repente Deus abre a cortina e revela a João o fim do mundo e o final de todas as coisas. Porque os segredos do Senhor, Ele confiou a um homem que era íntimo de Deus, o apóstolo João. Daniel, um homem que era íntimo de Deus. E Deus lhe mostra no livro de Daniel, a partir do capítulo 7 adiante até o 12, o final de todas as coisas do reino do anticristo, mostra a ele segredos poderosos, até mesmo uma batalha espiritual travada nos céus, porque aquele homem tinha intimidade com Deus, ele tinha temor a Deus, ele amava a Deus, e Deus lhe fez conhecer a sua aliança, a sua vontade, os seus mistérios, os seus segredos, a sua intimidade. E nesta noite não é diferente, meus irmãos. Deus tem segredos, mistérios, para nos revelar, aleluia, para nos mostrar. Deus não precisa de multidões, Deus precisa de homens dispostos, com o coração voltado a Ele, para que Ele revele o mistério, o segredo que Ele tem para nós, nessa geração, nessa cidade, na nossa vida, o propósito celestial para fazer a vontade de Deus. Segredos do Senhor. Ele tem segredos, Ele tem
intimidade para nos revelar. O texto que nós lemos em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o capítulo inteiro nos fala sobre obras, parábolas de Jesus. Falava de alguns mistérios do reino dos céus. E a palavra do Senhor só foi revelada aos pequeninos, aqueles que realmente estavam desejosos de obedecer a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, do verso 10, diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondeu, disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então Jesus falava por parábolas mistérios do reino dos céus, as quais não era revelado aos fariseus, aos instruídos da época, mas aos pequeninos, aos humildes, aos apóstolos que andavam com Jesus. Jesus lhes mostrava conhecer os mistérios do reino de Deus. E a melhor coisa que acontece ao ser humano é quando ele vem à igreja, quando ele serve a Jesus, não somente para ter benefícios materiais, benefícios pessoais. A coisa mais linda é quando um cristão se aprofunda no seu Salvador e tem experiências com Deus, tem revelações, profecias, mistérios de Deus no seu coração e na sua vida. Porque Deus tem segredos. A Bíblia diz no livro do profeta que Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem mistérios para mim e para você. Deus tem segredos para nos revelar. A palavra não está vindo para quem não veio. A palavra está vindo para mim e para os irmãos nessa noite. Toma posse, porque Deus tem mais segredos e mistérios para nos revelar. Deus tem. E como que eu recebo essas revelações? É estando com Cristo. É sendo íntimo de Jesus. É orando, é buscando, é perseverando, é permanecendo na presença de Deus, que Deus se manifesta e se revela a nós no dia a dia, em cada momento, em cada culto, em cada oração no monte, oração na casa, em cada passagem nossa nessa terra. Deus nos dá uma visão, uma experiência, algo diferente, algo novo, como diz a Bíblia, uma novidade de vida, algo especial, algo maravilhoso Deus tem para nos revelar. Segredos de Deus, mistérios de Deus, intimidade com Deus. Isso que todo crente e evangélico deveria buscar neste século nas igrejas. Mas infelizmente a maioria não busca mais os segredos de Deus, os mistérios de Deus, a aliança com Deus, a intimidade com Deus. A maioria tem buscado carro, casa, dinheiro, prosperidade, fama, sucesso e tantas outras coisas, enquanto o reino de Deus, os mistérios do reino dos céus, a maioria tem não desejado, tem negligenciado, tem olhado para as outras coisas temporais e tem se esquecido de contemplar aquilo que é invisível, eterno e poderoso. E Deus tem para revelar os seus segredos a nós. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele, Deus, lhes fará conhecer o seu mistério. Jesus também fala: eu só vou revelar o para quem eu quiser. Então, meus irmãos, devemos buscar a Deus para que Cristo nos revele o Pai, para que Cristo nos revele os segredos. A Bíblia diz em Colossenses que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, todos os dons espirituais, tudo o que se pode conhecer dessa terra do ser humano e do final dos tempos e da nossa vida, do nosso futuro, estão todos escondidos em Cristo Jesus. E pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz
em 1 Coríntios, que aquilo que o olho não viu, que aquilo que o ouvido não ouviu, que aquilo que não chegou no coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E como Deus fará isso? Mas Deus nos revelou, diz no versículo de baixo, pelo seu Espírito, porque o Espírito sabe e sonda todas as coisas, até mesmo os segredos, as profundezas de Deus. Quem é que sabe das coisas de Deus, a não ser o próprio Espírito dele, o Espírito de Deus? Então, se queres ter experiência com Deus, contato com Deus, vida com Deus, seja cheio do Espírito, busque ter uma vida pautada no poder, na unção do Espírito de Deus e da palavra de Deus, porque o Espírito te guiará em toda a verdade, em todos os segredos ocultos de Deus, no momento certo eles serão revelados e desvendados. Deus, para nos confiar segredos, pérolas, anéis de ouro, joias de diamante, estou falando no plano espiritual, Ele não vai dar essas joias a crianças. Ele não vai dar essas joias a bebês espirituais. Porque muitos deles vão jogar fora, vão achar que é um brinquedinho para se mostrar para outros irmãos, vão achar que aquilo é de graça. Deus, quando for dar pérolas, não dará aos porcos. Deus, quando for dar tesouros dos céus, riquezas dos céus, dons espirituais, segredos, profecias, revelações, concertos, alianças, Ele dará a pessoas com uma maturidade espiritual preparada para dar valor àquilo que Ele dá. Quando Ele deu visões a Paulo, Paulo estava preparado para receber as revelações. João estava preparado para dar valor às revelações que Deus lhe havia dado no Apocalipse. E se fosse nós que estivéssemos na beira de Pátimos? E se fossem muitos cristãos do nosso século, que estão só preocupados com o temporal, será que eles dariam valor para a revelação do Apocalipse? Será que eles dariam valor para o dom espiritual, talvez de línguas estranhas, talvez de cura, de profecia? Ou eles valorizariam mais os bens materiais, como era a igreja de Laodiceia? Valorizavam o material e não priorizavam aquilo que era eterno. Então Deus tem segredos, revelações, mistérios para nos entregar. Mas nós precisamos estar crescendo na graça, no conhecimento, espiritualmente, para estar preparados para receber os segredos de Deus. Deus só revela os seus segredos para pessoas de maturidade espiritual e para pessoas que são seus amigos. Amigo conhece segredos de outro amigo, quando é muito íntimo. E Deus diz na sua palavra em João: não vos chamareis de servos, mas de amigos, porque tudo que do Pai eu ouvi, eu vos tenho feito conhecer. Jesus ouviu do Pai, na glória, desceu à terra e fez eles conhecer. Os segredos, que coisa gloriosa, os segredos. A palavra de Deus está aí, é o livro da palavra de Deus. Mas tem muitos segredos ainda que nós já lemos ela 20 vezes, 100 vezes a mesma passagem, mas muitas das vezes os segredos que estão nelas embutidos, o poder, o Espírito da revelação de Deus, da palavra do Senhor, o conhecimento profundo, muitas das vezes não ainda nos foi revelado. Então devemos orar como Davi: Senhor, desvenda meus olhos para contemplar as maravilhas da sua lei. Tira as vendas dos meus olhos, Senhor, para me enxergar as maravilhas da sua lei. Revelação de Deus, palavra de Deus. Por mais que a estudemos, precisamos do Espírito Santo, de ter uma vida de oração e intimidade com Deus para cavar mais fundo, porque quanto mais fundo cavarmos, mais Deus tem a nos revelar da sua palavra, dos seus tesouros. Porque um dos tesouros de Deus é a sua palavra. Está na Bíblia, no Salmo 19,
em Provérbios, no 2º e 3º capítulo, Salomão e Davi disse: eu desejei a tua palavra mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que as pedras preciosas. O teu servo estima a tua palavra. Salmo 119: os teus mandamentos são doces ao meu paladar mais do que o mel. Aleluia. Salmo 19: a tua palavra é pura, mais pura do que o ouro refinado 7 vezes no fogo. Então, queridos, busque conhecer o tesouro de Deus, a palavra. O profeta Oséias disse: escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas estas foram consideradas como nada. Deus te deu um baú de tesouro na sua mão. Um baú de tesouro para nós, a palavra. E muitos cristãos não consideram isso. Estimam esse livro como se não tivesse nenhum valor. Se você estudar a história da palavra de Deus, como ela chegou até nós hoje, você vai perceber que milhares de pessoas morreram. Morreram para que esse livro chegasse em nossas mãos. Foram queimados, considerados hereges, porque eles acreditavam, pastor Josué, que a Bíblia deveria ser na linguagem do povo e deveria todas as pessoas ter acesso à leitura da Bíblia, não somente os padres ou os sacerdotes. E muitos morreram para que este livro chegasse em nossa mão. E muitos até hoje, em século XXI, em países que estão na Ásia Menor, na África, não podem ler a Bíblia, porque o país é de domínio muçulmano e alguns países a leitura da Bíblia é proibida para menores de 18 anos e alguns podem lê-la uma vez por ano somente. Em alguns lugares nem cultuar a Deus pode, nem falar o nome de Jesus. Então nós vemos, irmãos, os tesouros que Deus nos deu nesta noite. O tesouro da presença de Deus. Hoje, no século XXI, você não precisa de ninguém para chegar a Deus. Você precisa somente de sinceridade, abrir o teu coração, dobrar o teu joelho, quer seja nessa igreja, quer seja na tua casa, quer seja no monte, no teu cavalo, lá no banheiro do teu cavalo, em qualquer lugar desse mundo. Se você dobrar o joelho com fé em Deus, o trono de Deus está de livre acesso para você, porque o véu do templo foi rasgado e hoje temos acesso à intimidade com Deus, à presença de Deus. Por que Jesus Cristo morreu? Para nos salvar somente? Não. Muito mais do que salvação. Além de nos salvar, a Bíblia diz que Ele nos reconciliou com o Pai, para que nós pudéssemos ser filhos. E qual é o filho que não tem intimidade com o seu Pai Celestial? O nosso Pai Celestial anseia por intimidade. Um exemplo do Pai Celestial é a passagem do filho pródigo. Enquanto o irmão mais velho condenava, o Pai esperou ele de braços abertos e viu ele vir de longe. Quando ele chegou, o Pai foi e abraçou. Esse é o Pai Celestial. A Bíblia diz: se vós que sois maus, saber dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará bens, não dará o Espírito àqueles que o pedirem. Segredos de Deus, irmãos, na oração, na palavra, Deus quer nos dar. O segredo da salvação é Deus que revela, Deus que convence. Vamos ver na Bíblia. Jesus disse aos apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? E alguns diziam: uns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Jeremias. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala o que para Pedro? Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa revelação que você disse, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Aleluia. Em João capítulo 1 também diz: todos aqueles que creram em seu nome, Deus deu a eles poder para serem chamados filhos de Deus, aos quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas da vontade de Deus. Em João 3º capítulo diz:
aquele que não nascer da água do Espírito não herdará o reino dos céus. Então é necessário, irmão, nascer de novo. É necessário um contato com o Espírito da revelação de Cristo, para que ele abra nossos olhos. Paulo orou em Efésios, no capítulo 1, para que Deus abrisse os olhos do entendimento da igreja de Éfeso, para contemplarem os tesouros, a salvação, a misericórdia e o plano de Deus para a nossa geração. Por que precisamos ter os olhos abertos? Davi orou, desenha meus olhos para contemplar os segredos e as maravilhas da intimidade com a sua lei, para contemplar, para entender mais a sua palavra. Pedro teve sua visão aberta para contemplar que Cristo era o Filho do Deus vivo. Por que precisamos? Porque em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz a Bíblia que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para não enxergarem o Evangelho, para não contemplarem a luz da glória do Evangelho. Então estamos aqui nessa noite, não é porque somos bons, mas é porque Deus do céu abriu nossos olhos, abriu nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas da luz da glória de Cristo e da sua salvação. Segredos de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Enoque foi um profeta. Em Judas diz que Enoque profetizou, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus anjos e com todos os santos. Então, Enoque teve uma revelação lá no tempo antes do dilúvio, que Cristo ia voltar com milhares de seus anjos e com todos os santos para trazer o juízo em toda a terra. Enoque andou com Deus, por isso foi profeta e teve os segredos de Deus. Elias andou com Deus, por isso ele contemplou a tristeza de Deus para com Israel, que estava adorando Baal em vez de adorar a Deus. Quem anda com Deus vai partilhar dos sentimentos de Deus. Quem andará baixar. Quando você olhar para as pessoas e estiver andando com Deus, você vai sentir pena delas, compaixão delas, amor por elas, porque você sabe que o Pai as ama, que o Pai as quer salva, que o Pai deseja a salvação delas e que elas são almas eternas que precisam da salvação. Porque qual é o amigo que não se entristece com outro amigo, ou que não se alegra com outro amigo também, que partilha de um elo de relacionamento, de intimidade e de sentimento, se alegrando com os que se alegram e se entristecendo com aqueles que se entristecem. Esse é o relacionamento com Deus. Você vai sentir a ira de Deus no seu coração. Mas como isso, irmão? A Bíblia diz que quando Jesus entra no templo e começa ali, ele sente a ira do Senhor. O zelo da tua casa me devorará, diz o Salmo. Ele vai e expulsa todos os vendedores do templo, aleluia. Porque naquele momento ele participou dos sentimentos de ira do seu pai. E também participou dos sentimentos de amor do seu pai. Quando estava no deserto, havia multidões famintas e ele se compadeceu delas, porque eram como ovelhas sem pastor, e ele multiplica pães e peixes para elas. O apóstolo Paulo também participava do sentimento de Deus, pastor, pois quando ele chega na cidade de Éfeso, se me fala a memória, ele se maravilha de ver a idolatria do povo, então começa a pregar o evangelho da salvação bendita de Jesus de Nazaré. Nesta noite Deus quer partilhar dos seus sentimentos para conosco. Neemias estava servindo o rei como copeiro, um altíssimo cargo, pastor, servindo o rei, um bom salário, uma boa família, um bom casamento, bom emprego, uma boa casa, servindo na corte real do rei dos reis, como se fosse o presidente de toda a América, ele servia a ele, copeiro. De repente ele fica sabendo que lá na terra dele, em Jerusalém, os muros estão quebrados, está tudo acabado. Então ele partilha dos sentimentos de Deus pelo seu povo. A Bíblia diz que ele se entristece e quando ele chega diante do rei, o rei olha para ele, o homem que antes só vivia alegre, deu risada, agora com um semblante triste, cabisbaixo. Ele pergunta: o que está acontecendo com você, Neemias? Por que você está desse jeito? Olha a intimidade que eu tinha com o rei ímpio. Aí ele diz: é porque a terra dos meus pais
está consumida pelo fogo, os muros estão quebrados. Então Deus toca no coração daquele rei e diz: então, Neemias, volta para lá e edifica novamente a sua cidade. Um homem que não tinha motivo nenhum para fazer o que ele fez, estava com uma vida boa, acomodada, sossegada, salário bom, com prosperidade, então ele se lembra do povo que está cativo. É isso que Deus faz com quem tem intimidade com Ele. Tira os olhos do foco material, tira os olhos do foco terreno para o ouro, abaixando a amassura, para contemplar o espiritual, para contemplar o clamor das almas, para contemplar os muros de Jerusalém que estão quebrados, estão queimados pelo inimigo, e para fazer edificar uma grande obra, mesmo contra todo e qualquer tipo de oposição satânica. É exatamente isso que Deus faz. Davi, quando ele olha Golias afrontando Israel, todos com medo, mas Davi era íntimo de Deus. Davi sentiu a ira de Deus naquele momento e disse: quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou acabar com ele. Porque Davi tinha intimidade com Deus. Então, quando temos intimidade com Deus, irmãos, passamos a desfrutar um pouquinho da natureza divina. Deus transfere a nós um pouco do seu amor, da sua angústia, da sua preocupação. Ele partilha conosco o fardo que Ele tem pelas almas, pela intercessão. Assim foi com os missionários. Todos os missionários da história que você estudar, John Wesley era um homem extremamente perturbado no bom sentido, porque ele via aquelas almas perecendo, e as igrejas da sua época não pregavam para os pobres, eles estavam só preocupados nos templos, com os ricos, e de repente John Wesley começa a evangelizar pessoas simples, camponesas, e trazer para a igreja. Então os reverendos, os pastores e bispos das CAI chegavam nele e o repreendiam dizendo: olha, não traga mais as pessoas para a igreja, porque elas vão incomodar as outras pessoas, elas vão trazer má fama para a minha igreja. Então John Wesley disse: então vocês não querem? Então eu vou pregar no mundo. O palco, o meu púlpito não é mais na igreja, o meu púlpito é todo mundo, porque aquele homem participou da natureza do Senhor, dos sentimentos de Deus para com aquela geração que estava perecendo no pecado. O missionário dos índios, David Braga, índios canibais. Ninguém queria pregar para aqueles índios, todos tinham medo deles. E sem ele saber onde eles moravam, ele entrou mata dentro e foi guiado por Deus em oração sozinho, até que chegou até os índios. E ali começou a pregar o Evangelho. Debaixo de muita oração e jejum, aquele missionário fez a obra de Deus. Ele morreu com 29 anos, morreu cedo, mas ele deu totalmente a sua vida para Jesus, pela causa de Deus. Porque ele participou do desejo, do amor de Deus por aqueles índios. Porque era um homem de oração. Por isso, quando nós oramos, nosso coração muda. Nosso pensamento muda, nossa visão muda. Por quê? Porque não é a nossa ira que vai afetar Deus, não é o nosso pecado que vai sujar Deus. Pelo contrário, quando nós se relacionamos com o nosso Pai, toda a nossa ira, nossa sujeira, tudo que não presta, Ele vai removendo, e tudo que é bom vai entrando em nosso ser, vai entrando em nossa alma, vai nos limpando e nos preenchendo para termos os segredos e os mistérios do reino dos céus. Amém? Vamos colocar em pé a palavra que o Senhor coloca em meu coração, uma palavra especial para nós nessa noite. Participar das misericórdias, do poder, da graça do Senhor. Vamos colocar em pé. Graças a Deus. Deus tem isso para você revelar. Meu Deus. Jonas, com todas as falhas que teve, Deus revelou o segredo para ele. Vai a Nínive e pegou o destino daquela cidade, vai lá pregar. E ele ganhou. Se me fala a memória, foi 200 mil almas? Quantas almas foi que ele ganhou? Deixa eu ver aqui para não falar errado. Jonas. Esse é o primeiro pregador que eu vejo na Bíblia, irmão, que ganha almas e fica triste. Ele queria que Deus destruísse os ninivitas. E olha que não foi por casal que ele ganhou, não. Jonas. E nós vemos o interessante da Bíblia, né? Noé pregou tantos e tantos anos e o povo não quis dar o vídeo. Jonas vai lá
Em 40 dias, toda a cidade se converte. Por isso que Jesus disse, no juízo final, os ninivitas vão se levantar e vão condenar a geração injusta. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha lá, versículo 11 do capítulo 4. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, fora crianças, mulheres e animais. Até os animais fizeram jejum. O rei mandou até os animais fazer jejum. Então nós vemos, irmãos, que a obra de Deus é um mistério profundo. É segredo de Deus. Então, vamos clamar ao Senhor. Deus tem segredos para nos mostrar, para nos revelar, para desvendar. E os segredos que Ele já nos deu, tem mais para se aprofundar também. A fonte de Deus é inesgotável. Ninguém chegou tão fundo que possa dizer, eu já percebi, já aproveitei e desfrutei de tudo que Deus tem. Não, nós não desfrutamos nenhum por cento ainda da glória, do poder, do Espírito, das revelações, da ciência, da sabedoria de Deus. Que demanda nós não vimos ainda nada que dá para se comparar com a glória que está sendo reservada no céu. Não contemplamos ainda nada, somente uma partícula, uma molécula, uma gotícula da glória de Deus, que Deus nos mostrou. Deus tem muito mais para nos mostrar, pois a caminhada é breve. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui esta noite, agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui, ó Pai, na tua presença. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados por seu decreto. Por isso nós te rogamos, meu Deus, queremos ser teu amigo, queremos ter intimidade com o Senhor, queremos estar aos teus pés, Senhor, queremos te amar mais, queremos te amar sobre todas as coisas, queremos negar a nós mesmos para fazer a vontade do poder de Deus. Quebra na canto dos nossos corações, papai, quebra nossos corações nesta noite. Traz-nos uma reflexão profunda, a uma visão profunda da sua majestade, da sua glória. Como tu revelaste a Isaías no capítulo 6, o teu trono, o teu serafins, aquele homem foi mudado. Como tu se revelaste a Paulo na ilha, no caminho para Damasco, e a vida daquele homem foi transformada. Como tu se revelaste a Ezequiel no capítulo 1, pelos querubins com a roda de fogo, e a vida daquele profeta foi transformado. Revela-se a nós, em nome de Jesus, os teus segredos e mistérios. Eu te lhe peço, meu Deus, e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.